Outro princípio que nós temos durante o preparo dos dentes para fazer os preparos para receber uma extração direta é a resistência. Então a resistência é o tipo de preparo que a gente faz para prevenir o deslocamento da peça quando ela recebe qualquer outro tipo de força que não o contrário ao eixo de inserção. Tá? O contrário ao eixo de inserção é a retenção, e a resistência e estabilidade são forças laterais, forças oblíquas ou forças de compressão na restauração sobre o preparo do dente que nós temos. Então, durante a função mastigatória, normalmente são forças que se dirigem de oclusal para apical. Se essa força incidir no eixo do longo eixo do dente, vai ter uma boa retenção, vai ter uma boa estabilidade. Se a força for mais oblíqua ou incidir na peça, fugindo desse longo eixo do dente, vai haver uma tendência de deslocamento, de rotação da peça. Então isso é muito comum em próteses que têm cantilevers. O que é cantilever? Quando tem aquele elemento suspenso. Então, por exemplo, você não tem segundo molar, aí você faz uma prótese, uma coroa no primeiro molar com elemento suspenso no segundo molar. A hora que fizer a incidência de força lá naquele segundo molar, ele vai tender a deslocar a peça do primeiro molar. Então isso é uma forma de resistência, que tem que resistir a esse tipo de inclinação de força. Em prótese sobre implante, quando a base do implante é muito pequena em relação ao tamanho do dente, onde ele faz uma coroa larga com uma base de implante pequena, ele pode trabalhar como dois cantilevers, um para mesial e um para distal. E isso tende a deslocar a peça, tende a condenar o implante. Então, quando a gente faz um preparo de dente único, normalmente é contraindicado você usar cantilevers. Quando a gente usa cantilevers, por exemplo, quando o paciente tem uma prótese total de dente antagonista, aí até talvez seja aceitável porque a incidência de força é melhor. Mas se houver essa incidência de força fora do longo eixo do dente, é uma tendência de deslocamento da peça. Tá? Então ele forma um eixo de rotação, lá um fulcro de rotação mais ou menos na parte cervical do dente, que tem que deslocar a peça. Aí entra a altura do dente. Então, quanto mais alto é o dente, quanto maior a superfície de preparo, menor a tendência de rotação da peça. Então, nós temos duas coroas confeccionadas na mesma altura, e os dentes pilares em alturas diferentes. O dente pilar que tem altura menor tem menos resistência, porque a tendência de deslocamento do dente menor é maior do que o dente que é mais alto, que tem uma superfície de contato maior na resistência. Então vocês observem que retenção e resistência vão se misturando. Muitas vezes o princípio que serve para retenção também serve para resistência. Então quando nós temos preparos curtos, baixos, menor a resistência e menor a retenção. Então toda vez que incidir força, principalmente força oblíqua ou lateral sobre essas coroas com dentes com pouca altura, há uma tendência maior de deslocamento da peça. Então o paciente vem, peça solta, você observa que o preparo é curto, é baixo, você tem que aumentar a superfície de preparo do paciente. Como que vai fazer isso? Ou você vai por um núcleo intrarradicular, uma porção maior, mais alta, se o arco antagonista permitir, ou você vai aumentar a coroa clínica do paciente para cervical, às vezes com uma gengivoplastia, às vezes até com uma osteotomia, ali, com uma gengivectomia, removendo uma parte da inserção óssea para poder aumentar a área de retenção e a área de resistência do preparo. Tá? Então, quanto mais alto o preparo, maior a resistência. Quanto mais alto o preparo, maior a retenção. Tá? Quanto mais paralelo o preparo, maior a retenção. Quanto mais paralelo o preparo, maior a resistência. Tá? Porque ele impede esse deslocamento quando ocorre uma força oblíqua atuando sobre a restauração indireta. Largura do dente, mesma coisa. Lembre-se lá que na retenção, quanto maior a superfície de contato, quanto mais largo o dente, maior o diâmetro, maior a retenção, maior a resistência também, maior a estabilidade. Tá? Então,
Quanto mais largo o dente, faz o fulcro, né, e tem uma tendência à rotação da peça. Então, quanto mais alto e mais largo, menor esse deslocamento. Aí nós temos que pensar também nas canaletas. Aquelas canaletas para aumentar a retenção também servem para aumentar a resistência. Então, você faz canaleta, você aumenta a superfície de contato do dente, você diminui faz um sistema antirrotacional para que a peça não desloque, tá? E você aumenta a superfície de contato da peça com o dente. Então faz os sulcos, melhorou a retenção, melhora a resistência também. Dentes que são muito expulsivos, eu não consigo fazer um preparo mais paralelo por causa da posição do dente. Nós também vamos fazer as canaletas. Então, as mesmas canaletas que servem para aumentar a retenção, eles também servem para aumentar a resistência do dente. Tá? Então, você coloca essa canaleta, ela diminui a área de deslocamento da peça. Tá? Então, você cria como se fossem dois preparos independentes. Então, você consegue deixar ele mais paralelo com esse sulco de resistência, mais ou menos na metade do molar, por exemplo. Então tenho as paredes muito inclinadas, faço um sulco na metade, por mesial, por vestibular, por lingual, eu consigo impedir o giro da peça. Mesma coisa na mesial ou na distal, porque essa força oblíqua pode atuar tanto em mesial ou distal, quanto vestibular e lingual. Então as canaletas nos ajudam tanto para melhorar a retenção, quanto para melhorar a resistência. Então você veja como mistura na prática, retenção e resistência, você às vezes não consegue separar o que é um e o que é outro. Ou seja, a peça tem que estar adaptada no dente pilar de maneira que ela não desloque nem o sentido via de inserção, contrária à via de inserção, nem qualquer outro tipo de força que atue sobre ela. Quando a gente fala em conicidade, também vale o mesmo princípio da retenção, vale para a resistência. Quanto mais cônico o preparo, maior a sua tendência de deslocamento, mais fácil é soltar a peça. Então temos que fazer preparos mais paralelos. Errei o preparo, deixei muito cônico, né? Como que eu faço para corrigir isso? Se eu puder acrescentar material e deixá-lo mais paralelo, a gente troca lá o núcleo, se for pino de fibra, quando faz com resina, você acrescenta material. Quando eu não tenho condições, eu acabo desgastando mais a porção cervical. Tá? Então eu mantenho a porção incisal ou oclusal como está, desgasto um pouco mais a porção cervical, aumentando a região de linha de término, para que o preparo fique mais paralelo, tenha uma maior retenção friccional e tenha uma maior resistência. Então o mesmo princípio da retenção serve para a resistência. Quanto mais alto o dente, ele pode ser mais cônico. Quanto mais baixo o dente, tem que ser mais paralelo. Quanto maior a conicidade, menor a resistência. Quanto maior a conicidade, menor a retenção. Tá? Então, o preparo alto e estreito, ele pode ter maior conicidade. Mesmo caso da retenção. Quanto mais alto o preparo, maior a retenção. Quanto mais alto o preparo, maior a resistência. Quanto mais baixo o preparo, menor a retenção, menor a resistência. Aí necessidade de colocar sulcos adicionais para aumentar a retenção, para aumentar a resistência. Preparos muito cônicos, onde uma força horizontal pode fazer uma tendência a giro da peça dentro do preparo. A gente coloca asas ou aletas para fazer esse dispositivo antirrotacional ou faz canaletas e retenção. Quando você vai usar, por exemplo, uma metalocerâmica, você pode fazer um preparo com um desgaste maior, em sentido vestíbulo para a polpa, na parede pulpar, na face vestibular, e um preparo menor na face lingual ou palatina. Por quê? Porque você pode deixar uma cinta metálica exposta na palatina ou na lingual e faz com que a cerâmica recobre essa cinta metálica que está exposta na vestibular. Quando você faz esse tipo de preparo, ele fica um degrau, onde esse degrau, além de aumentar a retenção e a resistência, ele serve como um dispositivo antirrotacional da coroa.
O plano de inserção da coroa, tem que ter um plano de inserção só. Quando a gente faz preparo muito cônico e muito liso, sem as canaletas de inserção, às vezes existem vários planos de inserção para a coroa. Quanto mais plano tem de inserção, mais fácil é o deslocamento da peça. Menor a retenção, menor a resistência. Quando a gente faz as canaletas de retenção ou canaletas de resistência, só a gente coloca um plano de inserção só na peça. Tá? Então, às vezes uma canaleta, às vezes duas, a peça só se encaixa naquele sentido. Quando tem um plano somente de inserção, ele aumenta a retenção, ele aumenta também a resistência. Ele impede o deslocamento da peça nas forças de sentido oblíquo, nas forças de sentido lateral. Quando o dente é inclinado, que eu não consigo colocar ele no eixo de inserção, não vai pegar no longo eixo do dente, vai ficar um pouquinho deslocado. Então, às vezes, nós temos que fazer um desgaste no dente adjacente para que a peça se assente. Ou temos que movimentar esse dente ortodonticamente para abrir espaço para fazer a prótese. Tá? Então, aí tem que avaliar a quantidade de espaço necessário para permitir que esse dente se encaixe no eixo de inserção. O que não pode se fazer o preparo para colocar a peça um pouquinho de lado para depois ela encaixar. Se isso ocorrer, a probabilidade de deslocamento da peça é muito maior. É o mesmo princípio da prótese removível. Quando se faz uma estrutura metálica para prótese removível, ela tem que ter um plano de inserção em todos os nichos, em todos os encaixes. Na prótese fixa, a mesma coisa. Então, se eu preciso for, você tem que desgastar um pouquinho o dente vizinho ou fazer uma movimentação ortodôntica com esse dente para conseguir encaixar a coroa no eixo de inserção só e fazer, se necessário, as canaletas de aumento de retenção e de resistência. Tá? Então, é muito comum quando ocorre, por exemplo, o paciente perde estrutura de um primeiro molar por uma cárie distal ou uma cárie mesial e o dente vizinho migra e ocupa aquele espaço. Então vamos dizer que a gente fez a prótese no primeiro molar, vai fazer a prótese no primeiro molar, teve uma cárie e o segundo molar mesializou e usou esse espaço. Então nós temos que pôr um dispositivo ortodôntico e voltar ao molar à posição dele, ou nós temos que desgastar a face mesial do segundo molar, de maneira que a nossa restauração, a nossa peça protética, entre num eixo de inserção só e se adapte nesse dente preparado. Fazendo isso, vai aumentar a retenção e vai aumentar a resistência.